Bom dia, amados, a graça e a paz. Amém, queridos? Que presença gostosa, amados. Doce do Espírito Santo. Muito bom termos cada vez mais instrumentos e vozes, mas só o coração é necessário para ele se manifestar. Obrigado pela vida de cada um de vocês que está aqui nessa manhã. Obrigado pela vida dos irmãos que estão nas suas casas, uns estão viajando. Nós vamos seguir aqui com aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar. Amém? Irmãos, a fé, ela é extremamente intencional. A fé não é ao acaso. A fé de Deus, que não tem nada a ver com a maioria das fés que a gente ouve dizer que todo mundo tem. Eu tenho fé, eu também tenho fé, é a minha fé, é a minha fé. Não, a fé que eu vivo, que nós procuramos viver nesse lugar, não é a nossa fé, é a fé dele, que ele repartiu com a gente para o nosso próprio benefício e propósito. Mas essa fé, ela é extremamente intencional. O que quer dizer com intencional? Ela é firmada em princípios claros da palavra de Deus, à luz da nova aliança. Nós temos que saber aonde nós estamos colocando nosso pé nesse caminhar, para aprender do Espírito Santo a discernir os enganos, as distrações, ou os ventos que vêm dele para que a gente avance ainda mais. E a gente vai aprendendo. A gente vai errar muito, viu, amados? Fiquem em paz com relação a isso. Mas a Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes, mas as 7 vezes ele se levanta e marcha. E o Senhor Jesus disse assim, lá na parábola do semeador, que está lá em Lucas capítulo 8 também. Depois os irmãos meditem nisso, quando tiver um tempo, uma direção do Espírito Santo. É uma parábola que Jesus disse assim, depois. Ele conta a parábola, os discípulos perguntam o que quer dizer. Ele disse assim, vocês não entenderam esta? Como que vocês vão entender as outras, se vocês não entenderem essa? Então a parábola do semeador, amados, ela é o cerne, o centro do entendimento do que é a fé. E ali ele conta de uma semente. O semeador sai para semear. E a semente que cai à beira do caminho, a semente que cai numa terra cheia de pedras, a semente que cai numa terra cheia de espinhos, e por fim a semente que cai na boa terra, e aqui ela frutifica. Essa terra fala da nossa alma. A semente, amados, a palavra de Deus, ela é a mesma para todos. Ela tem o mesmo potencial para todos. O que define a frutificação? A nossa terra, a nossa alma, como que a gente recebe, como que a gente acolhe aquilo, e o que está aqui ainda concorrendo com aquilo. A beira do caminho fala de uma terra que não tem revelação. A semente cai, a palavra é falada, é pregada ou ouvida, ou até o Espírito Santo toca você no dia a dia. Só que por falta de revelação por dentro daquilo, aquilo se perde. A Bíblia que Satanás já vem e já come aquela semente, rouba de você. Por isso que nós instruímos os irmãos a viver aquilo que a palavra de Deus nos dá como direção. Um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, tempo com Ele todos os dias, tempo orando nele todos os dias, para que a gente vá sendo
tratado por dentro, para que a hora que a semente caia, a gente tenha a revelação, a palavra esteja aberta para nós. Depois que a gente passa essa fase, a gente entra na terra cheia de pedras, que fala de uma alma, de uma mentalidade, de um modo de viver ainda firmado muito naquilo que eu faço também. O velho homem, ou o homem natural, ele se firma aqui. Mérito, justiça própria. Então a semente diz que cai ali, e a Bíblia diz, quando cai ali a palavra, nessa pessoa cheia de justiça própria, logo nasce. Olha que interessante. Mas, a hora que se levanta o sol, a perseguição, por causa daquela semente, não tem raiz da graça de Deus ali, para nutrir aquela planta diante do calor da luta. E aquela planta também não frutifica. Então o Espírito Santo ele nos trata da falta de revelação à medida que a gente ora nele, orando em línguas. O Espírito Santo começa a nos encher da graça de Deus, a nos purificar de toda a justiça própria. Eu não tenho mérito nenhum naquilo que Deus fez por mim em Cristo. Eu estou apenas recebendo por fé, confiado no sangue. E tem a terceira terra, amados, que é aqui que a gente vai focar um pouquinho hoje, num assunto específico. É o maior desafio, ou o último desafio de todos. É a terra cheia de espinhos. Diz a palavra de Deus, nas palavras de Jesus, o que são esses espinhos? São as preocupações desta vida e o fascínio pelas riquezas. Sufocam a palavra que foi semeada e fazem com que ela se torne infrutífera. Então agora eu tenho a revelação, eu confio unicamente em Jesus, eu não estou tentando fazer nada, estou apenas aprendendo a entrar no descanso, a usar minha boca para agradecer, liberar o Espírito Santo para construir isso. Ele vai me levar a agir se necessário, mas eu não ando mais na minha mente, eu ando na mente de Cristo. E a hora que isso começa a tomar um certo volume de unção, de peso, a Bíblia diz que o último estágio, que é o que o mundo mais está preso, são os espinhos, as preocupações, as necessidades que todos nós temos. E os desejos pelas riquezas. Isso sufoca a palavra, disse Jesus. E aqui, irmãos, é uma decisão cada vez mais clara em como caminhar, acolhendo a palavra para se tornar a terra boa que vai frutificar para a glória de Deus, ou permitir que essa semente seja sufocada por mais um tempo, atrasando aquilo que Deus deseja fazer em nós e através de nós. Isso está tudo na parábola do semeador. Nós, amados, desde sempre, nós somos fabricadores de necessidades. O que você é? Você é um gerador de necessidades. Só de você estar respirando, vivendo nesse corpo biológico, daqui a pouquinho, seu corpo vai precisar comer ou beber. Se você é um ser humano, você vai precisar se vestir. Se você é uma criança, você cresce, daqui a pouco você precisa de roupas maiores. Então a vida, amados, por si só, ela traz constantes necessidades. E diz a palavra de Deus que Ele sabe que a gente precisa de todas as coisas. A questão é, essas necessidades, elas nasceram na mente de Adão em nós, na mente da velha natureza, ou elas nasceram na mente de Cristo, nova natureza? Porque Jesus também tinha necessidades sobre a terra. De tudo, amados, de casa. Embora ele dissesse que não tinha onde reclinar na cabeça, a Bíblia diz que ele tinha uma casa. Mas para ele não tinha.
Ele usava daquilo ali naquele tempo, mas não era dele. Ele não tinha esse apego que a nossa alma tanto gosta às coisas. Ele precisava comer, ele precisava beber, ele precisava vestir, ele precisou pagar imposto. Ele foi a festas. E diz a palavra de Deus que Deus levantava pessoas para servir ele financeiramente, servir ele com os recursos que ele sempre precisou. Então, necessidades, irmãos, são algo corriqueiro na nossa vida diária. Mas uma vez que você nasceu de novo, as necessidades agora elas precisam ser ajustadas no nosso coração. E essa manhã nós vamos falar especificamente de finanças. Um assunto pouquíssimo pregado aqui. A gente está indo para o segundo ano aqui, talvez no final do ano. Acho que eu devo ter pregado sobre finanças aqui 2 vezes no máximo. Não me lembro, mas pouquíssimo. Porque é um assunto extremamente machucado. Riquezas. O que são riquezas? Riquezas são todas as coisas que Deus criou para o nosso usufruto, com o propósito de frutificação. Nós devemos amar tudo que Deus criou. Mas esse amor não é um amor de ego, o amor da velha natureza caída que quer para si. É um amor de Deus, é um amor ágape, que pega de tudo aquilo que Ele criou e dá propósito para o reinar de Deus sobre a terra. Então, quando o assunto é riquezas, ou especificamente dinheiro, você deve amar isso com o Espírito. Mas é um assunto tão machucado, eu sei, irmãos. Mas vamos, só para começar a entender, ver o que diz a palavra de Deus lá em Ageu, capítulo 2. Finalzinho do Antigo Testamento. Ageu 2, 8. O último livro é Malaquias, antes vem Zacarias, no Velho Testamento, tá, irmãos? E antes ainda Ageu, é onde a gente está. Um livrinho pequeno, mas não menos importante. Ageu capítulo 2, verso 8, diz assim a palavra. O Senhor dizendo, tá? Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Já viram dizer por aí? Meu pai é o dono do ouro e da prata. É isso. No tempo dos profetas, no Antigo Testamento, não tinha dinheiro, papel, moeda, como nós temos hoje. E o modo como isso é tratado em almas não santificadas distorce o uso das riquezas e machuca um princípio e faz com que, se a gente não discernir e perseverar em andar no princípio da palavra, a gente deixe de usufruir de uma vida abençoada também nessa área. O ouro é dele, irmãos, ele disse. Ele que criou. Deus não tem nada com o dinheiro. Sabe essas notas que você tem aí na sua bolsa, no seu bolso, na sua carteira, ou seu saldo lá na conta? O que garante o valor daquilo? Os irmãos sabem? Por que uma nota de R$50 vale R$50? Por que uma nota de R$2 tem um peso e uma nota de $1 tem um peso muito maior? Porque o que define o poder de lastro do dinheiro que roda no mundo é a reserva do país em ouro.
Então, todo o dinheiro que circula hoje, pode ser em papel, pode ser em saldos digitais, não importa. Ele está garantido por uma coisa que foi o Pai que criou, e a Bíblia diz, é meu. O maior detentor das reservas do mundo a nível de país é os Estados Unidos hoje. 8.000 toneladas de ouro, fora prata. Por isso que o dólar é forte como é. Tem lastro, tem liquidez. Amados, o dinheiro, papel, moeda, eu creio que em breve vai acabar. Eu já não ando com dinheiro no bolso, assim, papel faz muito tempo. É até vergonhoso às vezes quando a internet falha no lugar. Porque você não está mais com o cartão, que o cartão também já fica no celular. Acabou a bateria, você tem que ter um carão de estar num lugar que você conhece. Posso passar a pagar depois? Ou deixar lá a compra, porque senão não anda com mais nada hoje em dia. Então o dinheiro, o papel vai passar. Mas o ouro que garante o valor daquilo, jamais. Foi ele que criou, é meu e eu criei com um propósito. O ouro do mundo inteiro é dele, mas não está sendo usado para o propósito que ele criou e deixou ao mundo. O ouro do mundo está em potencial, eu creio, muito mais na mão dos ímpios, que tem o fascínio pelas riquezas, do que na mão da igreja. Amados, se o ouro é todo do nosso Pai, e nós somos filhos dele, de quem que é o ouro? Isso, eu sei que numa alma carnal, começa a levantar desejos carnais, de ganância e de ostentação. Aí, irmãos, eu não tenho responsabilidade de como cada um acolhe a palavra, o irmão que está ouvindo, a irmã que está ouvindo essa mensagem, não sei em que data. Eu tenho compromisso com a palavra. Uma alma santificada pelo Espírito Santo vai começar a receber de Deus luz para entender, você é rico porque eu sou o dono do ouro e da prata. E se você se inclinar para o meu Espírito Santo, ele vai começar a te encher dessa glória para que as coisas venham às suas mãos no propósito que eu estou dando para você viver. Então Deus não vai dar dinheiro para você, mas ele vai transferir a glória dele, o título espiritual de propriedade de um ouro que é dele, que fala da glória também. Amados, a hora que você se apossar disso com o propósito correto, esse dinheiro tem que vir para sua mão. Essa necessidade que existe em algum momento, agora em Cristo, ela vai ser suprida pelo seu Pai, não mais por você e por mim. Então como que eu posso agora pegar a versão de algo que ele diz que é dele? O dinheiro, o papel não é dele, mas o ouro que garante o valor é. Ah, mas é muito mal ensinado, é muito mal usado. Concordo plenamente. Mas então vamos parar de usar faca, porque tem gente que usa para matar. Vamos então parar de usar aviões, porque tem uns loucos aí que pegam um avião de vez em quando e derrubam um prédio. Vamos parar de utilizar qualquer recurso que o homem mal utilize de forma errada e traga morte ou desgraça. Por causa disso, não, amados, nós temos que usar com o coração tratado pelo Espírito Santo, desejar usufruir de tudo isso também. Mas aonde que nasceu esse problema, irmãos? Quando a gente fala sobre finanças, sobre dinheiro, principalmente na igreja, a gente tem uma tendência natural de se fechar. Olha o que o Senhor Jesus diz. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 13. Jesus, com a sua própria boca, nesse verso. Nenhum escravo da casa pode a dois senhores servir. Porque ou a um só odiará e ao outro amará,
Ou a um só se agarrará e ao outro desprezará. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas, o dinheiro. Jesus está falando assim, ó, vocês não podem ter como Senhor. O que é Senhor? Te fala muito, a fé é intencional, irmãos. Eu preciso chamar Ele de meu Senhor, mas entender o que isso quer dizer. Quando eu era um filho que morava debaixo do teto dos meus pais terrenos, meu pai era senhor, minha mãe era senhora. Não podia fazer o que eu bem quisesse, tudo. Tinha um certo nível de liberdade, mas se eu pisasse muito fora da linha ali, o Senhor, que era o que ditava as ordens, vinha e me colocava no lugar. Para quem trabalha para alguém, o patrão, ele é um senhor terreno. Ou eu posso escolher trabalhar numa empresa que tem regras de horário e por vontade própria falar assim, não estou a fim de entrar às 8 hoje, eu vou entrar meio-dia. E amanhã eu não vou trabalhar também. Porque hoje tem jogo da Copa, eu vou chapar o caneco, amanhã eu quero dormir. Irmãos, o senhor que é dono daquela empresa, ele vai tratar isso. Então percebe? Senhorio fala de alguém ao qual você se submete por algum interesse, por alguma necessidade. Amém? E Jesus disse assim, você não pode ter dois. E essa palavra, irmãos, não é para pessoas que não nasceram de novo. Essa palavra é para nós. Porque o mundo não tem Deus como Senhor. Aquele que não nasceu de novo ainda, ele é só criação, criatura de Deus. Ele só tem um Senhor, que é Mamon. É esse que é o fascínio por ter mais e acumular, por achar que é ali que está a segurança. É um desejo corrompido que todos nós tínhamos. Que o Espírito Santo vai tratando com o tempo. Não é que as riquezas vão deixar de existir nas nossas mãos. Elas vão ganhar um novo senso de propósito e nós não nos firmamos mais sobre elas. Descanso. Paz. É dele e o que eu preciso, naquilo que ele quer que eu viva, porque ele é meu Senhor. Ele manda, eu sigo e ele paga. Mas Jesus diz, se vocês tentarem agora, como filhos de Deus, ter dois senhores, obedecer a um que tem palavras de amor, o único interesse da vontade de Deus para nós é nos dar uma vida de paz, de alegria, de gozo e propósito. Deus não precisa de nada, Ele é doador, mas Ele tem princípios para o nosso bem. Senhor. E Mamon, que é o Deus das riquezas, que é onde o mundo se firma, que é um tipo de Satanás, também tem regras e princípios. Que na maioria das vezes vai na contramão, ou 100% das vezes, que vai levar você a negligenciar ou a negociar princípios do Senhor, dos senhores, que é o seu Senhor Jesus, o meu Senhor Jesus. Qual é o problema, amados? É tentar servir os dois. Muita atenção aqui, irmãos, aqui que nasce a aversão a riquezas no meio cristão. Olha a ordem que Jesus usou aí, ó. Não podeis servir a Deus, vamos pôr Deus desse lado aqui, ó. Deus, Senhor, o dono do ouro da prata, e, do outro lado aqui, Mamon, Satanás. O ouro que está no mundo hoje, que está na mão dos que são ainda mortos, é porque um dia Eva e Adão entregaram o mundo para Satanás. Mas aquele ouro não é deles, o ouro é do nosso Pai.
Mas Mamon está aqui. Satanás como Senhor e o nosso Pai, ou o Senhor Jesus, como outro Senhor. Ele disse assim, se você tentar servir ao mesmo tempo os dois, ora quando é conveniente eu dizer amém para aquilo que Deus me diz, ora é conveniente eu dizer amém para aquilo que Mamon me diz, porque eu tenho necessidades. O que vai acontecer? Disse Jesus. Duas hipóteses. Ou você vai odiar a mesma ordem de Deus Mamon. Quem que você vai odiar? Deus. E você vai amar Mamon. Esse ódio e esse amor não é alma, irmãos. É espírito. O que é odiar? É tirar o propósito de conduzir as pessoas para a salvação que está em Cristo. Ou continuar alimentando as pessoas para que elas cresçam cada vez mais em Cristo e amadureçam. Isso é amor ágape. E aqui eu me esvazio. Quanto que o Espírito Santo me solicitar, porque Ele já me deu graça para isso, e eu sirvo Cristo para as pessoas. Isso é amor. Às vezes, falando aquilo que ela não quer ouvir. Na maioria das vezes, no começo. Mas ao invés de lamber uma ferida, eu trago a luz, que expulsa as trevas. Com unção, com amor, com graça, com o tempero correto. E aí cabe à pessoa ser humilde em reconhecer esse amor, mesmo entendendo que naquele momento uma tristeza na alma se apossou dela, porque ninguém gosta de ser corrigido, e acolhe isso, para que o Espírito Santo continue trazendo luz, e leve ela naquele lugar, ou ela se ensoberbeça e diz, não concordo, e continua vivendo naquele lugar de trevas. É uma escolha. Mas amar é isso. E odiar é o contrário. Odiar é diante das necessidades que o mundo tem, que as pessoas têm, e que está cada vez mais terrível as mazelas do ser humano, é eu dar para as pessoas, não Cristo, dar para as pessoas Mamon. Por isso que Jesus disse, se você tentar ficar nos dois lugares, você vai odiar a Deus. Por quê? Porque a hora que vier alguém na sua frente para pedir algo que está dentro do teu espírito, que é vida para sempre, eterna, você vai conduzi-la para o homem. Uma solução terrena mais rápida. Aqui o nome, irmãos, não quero nem usar mais aqui hoje. Qualquer solução terrena que não venha da fé naquilo que Jesus fez na cruz. Isso é odiar uma pessoa. Por quê? Porque essa solução terrena, esse remédio, ele é temporário. Ele tira a necessidade temporariamente, mas a pessoa continua num lugar que isso daqui a pouquinho vai surgir novamente. Então isso não é amar, isso é odiar. É manter a pessoa presa. O amor não. O amor traz a resposta. Cristo te tirou daí já. Cristo já resolveu isso aí de uma vez por todas. Essa necessidade que você está tendo aí, em Cristo não existe. Mas é nele. Quer conhecer? Quer entender? Quer receber? Quer aprender a viver aqui? Eu posso te ajudar. Ou eu posso te levar para quem pode ajudar. E uma vez que a pessoa entende agora que ela não é mais uma necessitada, aquela necessidade some no poder do Espírito Santo. Mas esse é o primeiro cenário. Quando, ora, eu falo aquilo que é de Deus, e dependendo de onde eu estou, eu falo aquilo que é do mundo, servindo dois senhores. Você vai odiar o Deus que te salvou. E você vai amar Mamon. Você vai dar propósito para as pessoas no mundo. Ou qual é o outro cenário? Aqui, irmãos, aqui nasce pessoas que são filhas de Deus, irmãos nossos em Cristo, mas que funcionam como o mundo funciona. Que se apegam, que até enriquecem. Mas essas riquezas que estão aqui, elas são do mesmo lugar das riquezas das pessoas que estão no mundo. Veio da mesma mão, Mamon.
Satanás. Você vê a aparência, mas você não sente cheiro de Cristo ali. Aqui as pessoas já pegam uma aversão, tá vendo? Ó, esse negócio de dinheiro aí não é de Deus. Tem que ser pobre. Não, amados, a Bíblia não diz isso. Mas esse é o primeiro cenário. O segundo cenário que Jesus disse que nessa vida de duplicidade que vai acontecer, é você vai se agarrar a se agarrar a Deus. Eu amo o Senhor Jesus. Eu amo a palavra. Mas vai começar a desprezar o outro. Eu amo tanto o Senhor, eu estou me entregando tanto a Ele, mas eu ainda sou alguém que sirvo a Mamon em algumas decisões e escolhas. Isso faz com que na minha vida o ouro que é do meu pai não chegue como deveria. E existem necessidades, muitas ou poucas, constantes. E aí eu coloco na minha mentalidade uma crença errada. Tá vendo? Ó, viver com Deus é andar na pobreza. E aí as pessoas desprezam mamon ou riquezas. Deus não deseja que nós desprezemos aquilo que Ele criou com um propósito muito claro e para benefício do reinar dEle. Deus deseja que você ame ao Senhor Jesus com o seu espírito e você ame riquezas com o seu espírito. Quem que serve dois senhores? De novo, irmãos, nosso velho homem, nossa velha mulher. Na experiência, no começo da jornada, é muito assim. Nós éramos mortos, estragados, nós nascemos de novo e agora o Espírito Santo quer nos reconfigurar por dentro. Então a gente não se condena, mas nós não somos mais dos que servem dois senhores. Nós somos do que tem um único Senhor, a nova natureza, a mente de Cristo. E isso vai começar a funcionar na prática em nós à medida que a gente passa tempo com Ele, de novo. Orando no Espírito, meditando na palavra, tendo comunhão com Ele. Todas as outras coisas vai nascer daqui. E aí você vai servir um único Senhor. É só aqui, obra do Espírito Santo, que você vai chegar no último dia do mês. Você tem uma necessidade que não aconteceu, que é lícita do seu trajeto, e você tem um comércio, e entra um cliente que tem aversão à palavra, aversão a Jesus, é um ateu declarado. E é esse cliente que vai fazer com que você bata a meta do mês. E ali você tem a oportunidade, que o Espírito Santo quer salvá-lo também. Abra a sua boca. Só que se você abrir a sua boca, você perde o cliente e a meta não é batida. E aí, quem quer ser o Senhor? Mamon, que você precisa, ou o seu Senhor que quer salvar aquela pessoa? Irmãos, isso não é esforço. Isso não é possível viver aqui, ó. É obra cada vez mais do Espírito Santo. Os irmãos vão perceber, quanto mais a gente orar em línguas, quanto mais a gente se entregar a Ele, que isso vai começar a fazer parte de você. Por quê? Porque a mente de Cristo está funcionando ali agora. A mente de Cristo só serve a um Deus, o Pai. Então, de novo, não se condene. Nossa, eu estou ainda assim um pouco ou muito, não importa. Naquela área, na minha família, na minha empresa, nos meus parentes, no meu casamento. Não importa, amados. Nós viemos desse lugar, mas a natureza que faz com que a gente funcione ali já foi arrancada. Agora nossa alma está sendo tratada. Graça. Quando que Jesus venceu isso por nós? Atrás um pouquinho do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, ainda, capítulo 4, verso 5. Só um contexto muito rápido aqui, irmãos. A palavra de Deus, depois que Jesus foi batizado por João Batista, nas águas,
Ele saiu das águas e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Todo mundo sabe a história. E ali começou o ministério de Jesus. Até aquele momento, irmãos, diz a palavra de Deus que Jesus crescia em estatura, em graça, diante de Deus e dos homens. Mas ele não fazia nada ainda. Ele não operou nada ainda. Esses filmes que tem por aí de Jesus pequenininho, ressuscitando passarinho, é lindo, emociona, mas é mentira. Jesus não operou nada. Por quê? Ele só começou a funcionar na nova vida, que ele já tinha desde o ventre, logicamente, porque ele não tinha pecado, mas quando o Espírito Santo veio sobre ele. Olha a importância de a gente nos revestir cada vez mais dele também. Então Jesus foi revestido do Espírito ali para começar o ministério. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo levou ele para o deserto. O Espírito Santo vai me levar pro alto, para glória. Não. Primeiramente ele vai te levar para o deserto, de área em área, para que toda a mentalidade da carne seja desconstruída. Deserto é um lugar onde a carne não vive. Só que Jesus já venceu isso por nós. Jesus, ele viveu a experiência real disso. Para nós hoje é no Espírito. Essas coisas vão sendo construídas de dentro para fora. Amém? 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Diz a palavra de Deus que depois disso ele teve fome. Uma necessidade surgiu. Ali era fome. Mas isso fala de qualquer direção que o Espírito Santo, não uma boa ideia, não uma boa vontade, o Espírito de Deus te leve a viver. Surgiu uma fome. Quem que entra na jogada para oferecer a saída? Mamon. Satanás. E entre as coisas que ele diz assim no verso 5, e o diabo, havendo guiado para um alto monte, olha a inversão, irmãos. Deus começa no oculto, Deus começa no escondido, Davi começou atrás das malhadas, Noé edificou, não apareceu nada, escondido, edificando, a hora que aparece, a hora que chega a hora da exaltação, amados, ninguém segura o poder de Deus. Só que é Ele que exalta, é Ele que eleva. O diabo começa ao contrário, o diabo já coloca naturalmente no alto. Parece mais rápido. A alma se tenta a achar que é ali. Mas Jesus não ficou tentado. Por quê? Porque ele não tinha o pecado. Nós estamos lidando na nossa mentalidade ainda. Verso 5, e o diabo, havendo guiado para um alto monte, lhe mostrou todos os reinos do mundo em um momento de tempo. E lhe disse o diabo, a ti darei toda esta autoridade e a glória deles, porque a mim ela tem sido entregue. Quem que entregou nas mãos de Satanás tudo isso? Eva e Adão. E a todo e qualquer homem que eu queira, para mim, eu dou essa autoridade. Verso 7. Tu, pois, se te prostrares em minha adoração diante de mim, será teu tudo isso. Verso 8. E havendo-lhe respondido, disse Jesus, vai-te para trás de mim, ó Satanás, porque tem sido escrito, adorarás o Senhor o teu Deus, e somente a Ele prestarás culto ou serviço. Só até aqui, irmãos. E lhe disse o diabo, verso 6, te darei toda essa autoridade. Essa palavra autoridade no grego, irmãos, é liberdade de fazer como se quer fazer. Sem um senhorio aparente. Eu sou livre, estou no mundo, faço o que eu quero, carpe diem,
não tenho, não sou preso a nenhum sistema, nem casamento, nem nada. Eu sou livre. Não, irmãos, você é um servo do seu ego, você está mais no senhorio de Satanás do que você imagina. A verdadeira liberdade não é fazer o que você quer. A verdadeira liberdade é estar tratado pelo Espírito Santo para viver aquilo que Deus planejou para você viver. É ali que está a paz. É ali que está o conforto, é ali que está o poder, é ali que está a vida abundante. Então, Satanás mostrou a autoridade que eu vou te dar. Você vai fazer o que você quiser. A habilidade com a qual alguém é dotado. Poder de governo. Essa é a autoridade que Satanás ofereceu para Jesus. Só que qual é a diferença desse poder de governo? Servido sempre por pessoas. Qual que é o governo da mente do inferno que está travestido muito hoje da mente de Cristo no meio, inclusive, da igreja? Mentalidade de reinante, uma palavra que eu ouço muito. Mentalidade de governo, de prosperidade. Irmãos, quando isso vem de Satanás, sempre vai custar pessoas. Sempre pessoas estão pagando com a vida, ou com os recursos, ou com a própria alma, porque estão acreditando que é nisso aí que você vive, ou tem, ou pode, que está a resposta, para que você esteja ali sustentado. Aí um alto monte, você aparece, milhões de seguidores, vende mentorias, anda de Ferrari, tem mansões. Eu já tive milhares, milhões de mentoriados. Desses milhares, milhões, quantos que acessam na mesma dimensão as riquezas que você tem? Pode ver, quase ninguém. Então isso não é reino de Deus. Aquilo que Deus te dá é plenamente transferível, multiplicável na mesma dimensão, se a pessoa desejar e tiver fé. Então essa é a diferença do governo, da autoridade do mundo e da autoridade de Cristo. A autoridade do mundo que Satanás ofereceu para Jesus se serve de pessoas. Por quê? Porque tem necessidades também. A autoridade em Cristo que nós temos necessidades? Temos. Mas nós servimos pessoas. Mente de Cristo. E ao servir pessoas, criando uma necessidade, adivinha quem que preenche isso? Seu Pai, o dono do ouro e da prata. Então Jesus venceu essa mentalidade de dois senhores lá no deserto por nós. Afasta de mim, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Quando uma situação vem e você está edificado na fé, você sabe que aquilo é um engano, e Satanás vai dizer, se você não fizer algo, vai dar ruim. Só que você já está edificado pelo Espírito Santo ali, você tem a raiz da graça que te mantém na palavra. Você simplesmente levanta as mãos e adora a Deus por aquela verdade, e aquele engano tem que sair. Assim como Satanás deixou Jesus depois da prova. E a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. A prova é inevitável, meu irmão. A questão é, eu tenho a raiz da graça, da nova natureza agora, que só tem um Deus, que só adora a Ele, que não recorre a sistemas, mas que descansa na palavra. Tenho. Então, irmãos, é fatal. A glória vai se manifestar. Não, ainda não tenho. Amém. Continua se edificando. Ele é fiel para te levar a esse lugar de experiências. Pela graça de Deus, você não merece, nem eu mereço. É nesse lugar que você deixa de adorar a Satanás. Irmãos, dói tanto as coisas que eu, infelizmente, por ainda usar redes sociais para postar algumas coisas no nosso canal, vi uma postagem essa manhã
estava escrito assim: não chame de bênção aquilo que você teve que pecar para conseguir. Mas peraí, é verdade? É. Mas isso solto assim, porque a internet virou um covil de pessoas que jogam verdades aleatórias, mas não tem compromisso nenhum em sustentar, para entender, para dar suporte e consolo, para te conhecer. Ah, meu pastor é lá não sei da onde. Ele nem sequer sabe que você existe. O que é pecado? Aí eu fui nos comentários, uma mulher que teve um filho por fornicação, porque ela não era casada, eram namorados, teve o filho, se separou, agora ela é mãe solteira, acolhendo aquilo, então eu não sou abençoada? Meu Deus, que lugar é esse que a religião colocou as pessoas? Traz acusação, no sentido de não tem jeito para você. A luz vai dizer, não, isso não era para ter acontecido assim, não é a vontade de Deus. Mas vamos trazer o que é pecado? O pecado, Jesus disse assim, ó, é não crer para dentro de mim. A pessoa pegou só um pecado que é fácil. Quando uma situação se levanta na sua vida, não importa a área financeira, na sua saúde, no seu corpo, onde está a resposta para você? Uma dor de cabeça, nossa, tem uma dor de cabeça, eu corro para a farmácia tomar Neosadina. Pecado, o mesmo pecado que está naquele texto. Mas aqui o povo religioso não entende, não é bem assim, é assim. A mesma origem desse pecado que faz com que eu não descanse em Cristo para todas as minhas decisões, não só para aquilo que é muito fácil de ver. Trazendo sobre aquela mãe, culpa, condenação, não tem mais jeito. E aí os religiosos, cheios de si própria, sepulcros caiados de Jesus, por fora na aparência, mas por dentro é morte. Peca muito mais talvez que aquela mãe, mas pecados que não são discernidos como pecado. Pecado é pecado. Tudo que não provém de fé, diz a palavra de Deus, é pecado. Então Deus vai te mandar fazer isso que você está fazendo, vai para a palavra. Mas se eu não for vai dar ruim. Não vai. Você crê? Não creio. Então faz. Em paz. Só não perca a oportunidade de pegar na mão do Espírito Santo e falar, Espírito Santo, eu quero não ir mais ali. Graça. Mas é pecado também. Se a gente for jogar luz no pecado, irmãos, não sobra ninguém para se levantar com essas frases prontas de efeito e trazer acusação sobre as pessoas. Então Jesus, ele nos livrou desse lugar de servir dois senhores, de adorar Satanás, pecando, pegando no mundo uma resposta, uma solução temporária para as coisas. Para quê? Para que a gente agora sirva ao único Deus que é o nosso Pai, dono do ouro e da prata. É aqui que eu queria chegar, sobre riquezas. As necessidades vão continuar surgindo. Mas não são mais necessidades em Adão. São necessidades em Cristo, no seu propósito, no seu espírito. Com essas aqui, seu Pai tem compromisso. Por que a igreja cansa? Igreja que eu digo, a igreja religiosa, irmãos. As pessoas. Porque as pessoas entendem que ela tem uma rotina de vida e agora ela é chamada para viver propósito e ela tem que acrescentar ainda mais sobre essa rotina que já existe, ou servir, ou se congregar, ou falar de Jesus, ou ofertar. Irmão, você não vai aguentar, não é assim. Deus vai tirar de você a carga, Deus vai tirar de você um pouco do mundo, e nesse lugar você vai amar.
Deus não quer você com uma carga horária semanal, com um trabalho que cada um tem a sua jornada, e sobre isso colocar ainda a responsabilidade em servir a igreja com seus dons. Você não vai aguentar. Ele quer te levar num lugar de descanso, que o Espírito Santo vai te falar assim, ó, nesse horário aí, você não funciona mais aí. Você vai vir santificar isso para mim. O que vai acontecer ali, irmãos? Vai surgir uma necessidade. Quem cuida daquilo ali agora? Nosso Pai. Então é uma transição, não é pegar aquilo que Deus quer que eu viva e colocar sobre a minha carga ainda mais. Por isso que a igreja cansa, religiosa. A igreja no Espírito, ela vai trazer luz. Deus te quer livre. Você era estragado, eu era estragado. Jesus venceu isso por nós e agora o Espírito Santo está aí. Se você desejar, ele vai te levar a viver uma vida de plenitude. Para que você sirva somente a um Senhor. E você funcione da seguinte maneira. Provérbios, capítulo 19, verso 17. Provérbios de Salomão, capítulo 19, verso 17. Diz assim a palavra de Deus: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará de volta aquilo que deu. Não importa o quanto isso está estragado, deturpado no mundo, ou até em nós, nas experiências que a gente ainda não foi aperfeiçoado. O que importa é que a verdade diz, a irmã disse aqui, seja mentiroso todo homem, verdadeiro a palavra. Ele disse, aquele que se compadece do pobre está emprestando para mim, e eu vou devolver. A questão é, o que é se compadecer do pobre? Dar cesta básica para quem tem fome. É um nível terreno, mas não é disso que está falando. É dar remédio para a África. É um nível almático, terreno, mas não é disso que está falando. Se Jesus levou as enfermidades, eu sou chamado para mandar remédio. Olha os dois senhorios aqui, combatendo. Não, mas eu te quero lá, filho. Leva o remédio, porque você vai precisar de uma porta de entrada para que eles sejam atraídos a você, e ao invés do remédio, você dê a cura. Isso se compadecer do pobre. Compaixão é uma faculdade do nosso espírito. A nossa alma, quando vê alguém com fome, com necessidade, com uma situação de destruição, não importa qual área seja, tem dó. Uns são muito sentimentais, outros zero. Quanto mais sentimental a pessoa é, ela põe a mão no bolso, ela para o que está fazendo, ela vai lá e socorre. Só com a coisa em si. Isso é se compadecer? Não. Terrenamente, de modo natural, sim, mas isso produziu vida de Deus ali? Não. Então, se compadecer do pobre é se encher de uma compaixão que o Espírito Santo vai gerando em nós agora, nessa nova natureza, de olhar para alguém padecendo uma necessidade da qual Cristo já livrou ela, e parar o que está fazendo, pôr a mão no bolso, investir tempo, reorganizar a agenda para servir ela com Cristo. E com o tempo. E com recursos, porque tudo custa. Quando eu paro a minha vida para me compadecer dos pobres como um todo, que são todos aqueles que vão nascer de novo, amados, eu preciso agora, dependendo da dimensão que o Espírito Santo me chamou, de receber recursos de outro lugar. Deus garantiu, eu pago. A questão é,
Isso que você está fazendo, foi eu que te chamei para fazer? Ou nasceu numa boa ideia? Que agora você tem que manivelar as pessoas para bancar. Agora você tem que cobrar para as pessoas entrarem e ouvir a palavra. Eu acho isso um dos maiores absurdos da geração atual, mas um evento que se diz cristão tem uma taxa para você poder entrar. É muito radical, eu sei, mas a gente experimentou isso aqui numa dimensão pequena aqui ainda, de um Deus que paga a conta. Então nós vamos ser fiel a esse pouco, contra tudo e contra todos no espírito, mundo espiritual, que estão vendendo ao contrário, para ver até onde ele vai nos levar. Mas o fato é, quem se compadece do pobre, o Espírito se enche de compaixão para querer arrancar a pessoa daquele lugar, não igual a alma que quer só suprir necessidade. Quando eu supro a necessidade numa pessoa, eu trago essa pessoa para mim. Ela se torna dependente de mim. Aí eu tenho muita capacidade, eu supro 1, 2, 3, eu coloco todo mundo sobre mim. Amados, vai pesar. Agora o Espírito não. É uma compaixão que vem de Deus. Do mesmo jeito que eu não preciso viver ali, ele também não. Eu vou levar ele para Cristo. E enquanto isso não acontece, eu sirvo ele com recursos, com o meu tempo, com as minhas finanças, com os meus dons. Mas uma vez que essa pessoa encontrou a fonte chamada Espírito Santo de Deus, acabou o meu papel ali. Bola para frente, vamos para outro. Vamos para outro pobre. Esse é o pobre para Deus. Pobre para Deus é qualquer pessoa que está vivendo naturalmente, seja ela morta no espírito ou uma pessoa que já foi vivificada por Cristo, mas ainda está na alma. Pobre. Pode ser um pobre muito rico, a nível de mundo, de recursos. E pode ser um pobre muito pobre, miserável. Mas os dois para Deus são pobres, porque tudo isso aqui não nasceu do Espírito, nasceu do homem. Então nós devemos desejar riquezas, amados. Nós precisamos. Nós quem? Cristo em nós. Não Adão em nós. Quando uma pessoa chega para Jesus, ela chega cheia de necessidades. Amém? E o Senhor está prontinho para abraçá-la, para supri-la, mas para dar para ela agora a verdade. Eu não lido com necessidades. Eu lido com a natureza que está dentro de você, que produziu essas necessidades. A hora que eu conseguir mudar isso de dentro de você, essas necessidades vão desaparecer, porque a minha glória vai trazer o ouro e prata que te pertence na sua jornada. Porque agora você não tem uma casa para manter, porque você tem que manter uma casa. Você não tem uma saúde para sustentar, porque você não quer sentir dor. Você não tem filhos para cuidar, porque você tem que encaminhá-los para a profissão do momento, para dar segurança. Todas as necessidades, não são? Todas em Adão. Aqui Deus não tem compromisso ainda, mas a hora que você nasce de novo, que você entende que a sua casa é o lugar que você habita, mas não reclina a cabeça. Você é alguém precioso para Deus, que tem um propósito para cumprir aqui. A sua saúde serve o seu propósito. A sua casa serve o seu propósito. A sua empresa serve o seu propósito. Tudo que você põe nas suas mãos aqui agora serve ao propósito. Eu continuo gerenciando, mas agora com a mente de Cristo. Necessidades vão continuar surgindo. Essas daqui é comigo, diz o Senhor. Paga para ver, irmão. Procura no Espírito Santo um pouquinho mais de sabedoria em como caminhar nesse lugar. A gente vai fechar num versículo muito famoso, fora do contexto, vira uma tragédia,
sobre isso que a gente está ensinando aqui, eu profetizo que você vai receber de Deus graça para começar a caminhar se você não anda, ou para mergulhar ainda mais se você já experimentou. Filipenses, capítulo 4, verso 15. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 15. Amém? Tende vós sabido, porém, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti proveniente de junto da Macedônia, nenhuma assembleia ou nenhuma igreja partilhou palavra comigo quanto ao assunto de dar e de receber, exceto vós somente. Está falando o que aqui, irmãos? De oferta. Porque também em Tessalônica, tanto uma vez como outra, mandastes para mim, para suprir as minhas necessidades. Verso 17. Não que eu intensamente procure a dádiva, ou a oferta, ou a riqueza, mas intensamente procuro o fruto que está crescendo para a vossa conta. Eu não estou atrás da riqueza que você está honrando a palavra, apóstolo Paulo dizendo, tá, irmãos? Na minha vida, que fui levantado como apóstolo, plantador de igrejas, saí para correr isso, necessidades surgiram, nenhuma assembleia se associou comigo no princípio de dar e receber, somente vocês. E ele não cobrava. Ele dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente em qualquer situação. É nesse lugar que a gente tem que viver como homens e mulheres de Deus. Mas Deus sempre levanta os filipenses. Sempre. Mas eu não estou atrás da oferta, do ouro ou do dinheiro. O que me interessa de verdade é o fruto que está crescendo para a vossa conta. Eu quero saber de onde que veio isso. Verso 18. Mas tenho recebido tudo e tenho agora em excesso. Tenho sido plenamente suprido, havendo eu recebido ao lado de Epafrodito aquelas coisas enviadas da vossa parte. Um aroma de uma suave fragrância, Cristo, um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Verso 19, que é o versículo chave. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a riqueza dele em glória. Parou aí? Não. Dentro de Cristo Jesus. Tira Cristo dos versículos, irmãos, vocês vão causar um estrago no mundo, nos almáticos. Vocês mandaram para as minhas necessidades. Essa palavra necessidade no grego é um empréstimo. Lembra que a gente lê em Provérbios? Aquele que se compadece do pobre, empresta para Deus. A mesma palavra no hebraico e grego ali meio que parecidas. Então, o apóstolo foi levantado, a vida dele agora vira em torno do senhorio que enviou ele para cumprir uma jornada. A fé sempre vai e depois vê as promessas, a fidelidade, a materialização daquilo que Jesus já nos deu nas nossas mãos. Satanás oferece ao contrário, veja, está vendo com seus olhos? Te dou. Espírito Santo não, veja por dentro em Cristo quem você é. Você vê? Vejo. Você crê? Creio. Então caminha, e aí você vai ver, você vai pegar. E as necessidades vão surgir nesse lugar agora.
A Bíblia diz, amados, que essa oferta que a igreja deu foi um sacrifício aceitável. Olha que interessante isso. Então existe oferta que é um sacrifício, porque todo mundo, uma dimensão ou outra, aonde está conseguindo caminhar, tirar qualquer valor que seja, qualquer tempo. A gente está focando hoje aqui em riquezas, mas pode ser aqui tempo, agenda, para se compadecer do reinar de Deus, dos pobres, que é o alvo deles, que é o amor. É um sacrifício ou não? Mas a Bíblia diz, quando nasce desse lugar, que entendeu, que encontrou um mover genuíno do Espírito, que está levando as pessoas para o Espírito Santo, e não para o homem, não para um senhorio duplo, isso aí para Deus é agradável. E é aceitável. De Cristo. E aí, Ele supre todas as vossas necessidades. Tira esse versículo de todo o contexto que a gente falou aqui hoje. Eu estou com vontade de trocar de carro, ou estou com vontade de trocar de casa, ou estou com vontade de qualquer coisa que é lícita, porque eu sou um filho de Deus abençoado. Deus não tem problema com isso, irmãos. A gente deve desejar uma vida abundante em Cristo cada vez mais. Mas aonde que nasceu isso? Numa necessidade em Cristo Jesus? Ou num fascínio pelas riquezas da terceira terra que Jesus condenou na parábola? Agora eu tenho uma necessidade para pagar. Deus vai suprir, irmãos. Deus vai. Se é do propósito, se é em Cristo, Ele vai pagar a conta. Sempre. Se está fora do coração do amor de Deus, que se compadece das pessoas, no Espírito, Ele vai te tratar por dentro e me tratar por dentro primeiro, para depois também pagar a conta. Não tem como perder, amados, andando com o Espírito Santo. Tem simplesmente uma entrega de confiança em saber, eu vou continuar. Quando a Bíblia diz que eu não sei orar como convém, como pedir como convém, por quê? Porque a mente de Adão pede baseado no ego, a mente de Cristo pede baseado no amor. A mente de Adão pede coisas para si, a mente de Cristo pede coisas, talvez para Deus, para o reinar. As coisas são coisas, mas funcionam em lugar diferente. Então, quando você se abre para esse lugar e sacrifica o seu tempo, sacrifica uma parte das suas finanças, sacrifica algo na sua vida por direção do Espírito Santo, irmãos, isso é extremamente importante. Não é por força, não é por violência, mas é um princípio, uma fé intencional em um princípio. Eu preciso ouvir dele a dimensão da onde eu estou hoje, o que ele espera que eu faça ou não faça, dê ou não dê. Ele vai te falar. Ali você se agarra e não arreda pé. O que vai surgir ali? Quando ao invés de você estar em algum lugar que você poderia estar porque você é livre, eu sou livre, ou usar aquele dinheiro para qualquer coisa que você pudesse abençoar a sua família ou até outras pessoas, porque você também é livre nessa área, eu também sou livre. O que surge quando você pega isso e sacrifica? Surge uma necessidade, irmãos. Por isso que nós somos criadores de necessidades. Só que agora a gente é criador de necessidade de um outro lugar. Pai, eu estou aqui. Eu não quero fazer mais nada em mim mesmo. Só vou me entregar ao Teu Espírito Santo, deixar Ele gerar em mim o que eu sou e começar a funcionar.
e em tudo aquilo que eu me compadecer das pessoas, no Espírito, em prol do teu reinar, para levar as pessoas para elas, eu tenho autorização e agrado do alto para saber, pode pôr o pezinho aí, porque eu cuido de você. Ah, nasceu na alma. Ah, irmãos, quantas vezes eu fiz isso na alma? Muitas e muitas e muitas e muitas. É imaturidade, está tudo bem. Deus vai me abandonar? Ele vai te tratar. Ele vai te deixar morrer? Não, ele vai te disciplinar. Mas ele não vai suprir a necessidade em si. Ele primeiro vai te suprir por dentro. Ele é o Deus que provê, diz a palavra. É um dos nomes dele. Jeová Jireh. Só que presta atenção, irmãos. Eu vou encerrar aqui. Deus não provê coisas. Deus não provê casas. Deus não provê saúde. Deus não provê dinheiro. Deus não provê. Deus provê o Cordeiro. Isso fala do quê? Fala da sua vida e do seu propósito como um todo. Qual que é a sua história em Cristo nessa terra? Vai precisar de coisas, de carro, de casa, de recursos, do avião talvez. Choca isso, né? Nossa mente religiosa, né? Mas um pastor que no cordeiro dele, por causa da envergadura dele, ele precisa de um avião para pregar esse reinar no meio do inferno, num monte de lugar, ao mesmo tempo. Deus dá. Esse é o lugar. Então, o foco da terceira terra, que é nas coisas, é o lugar da alma ainda não tratada, é o lugar que Cristo já nos tirou. Amém. Continuo me entregando ao Espírito Santo, deixando Ele me purificar, e à medida que Cristo agora vai resplandecendo aqui, o meu foco muda para o reino. E tudo aquilo que surge de necessidade, confia, creia, agradeça, porque é promessa. Eu vou suprir. Eu vou fazer com que o ouro e a prata que são meus sejam transferidos para a sua conta. Não estou atrás de dinheiro, diz Paulo. Eu estou atrás de um crédito que aumente a vossa conta. Na onde? Na eternidade. Quanto mais detentor de ouro por dentro, de riquezas eternas você for, amados, creia, tudo vai te seguir. Não é o contrário. É isso que mais me compadece hoje de ver irmãos correndo atrás daquilo que era para persegui-los. Continuemos caminhando, vivendo, aguentando o tranco, porque a glória é inevitável e o fruto vem para alimentá-los também e para nos alimentar, em nome de Jesus. Amém? Então não tenha aversão, não abandone princípios, não deixe Satanás roubar nenhum benefício de algo estabelecido na palavra. Não é porque existe abuso que o princípio deixou de existir. A gente falou especificamente sobre dinheiro, sobre ofertas, sobre riquezas, mas isso serve para qualquer coisa que você coloque como necessidade que vai surgir na sua vida em prol daquilo que o Espírito Santo vai te guiar. Não é numa mente, não é na conta, amados. Ouve dele. O irmão pregou aqui uma quarta-feira faz umas 4 semanas talvez, um testemunho de uma moradora de rua de São Paulo. Vocês lembram? O irmão Márcio trouxe essa palavra. Olha que testemunho de uma irmã moradora de rua, fedida, passou na frente de uma igreja. Qual que foi o ato daquele homem de Deus? Se compadeceu dela, não foi com dó. Traz uma oferta. Você quer prosperar? Nossa, que crueldade.
Talvez a maioria do que faça isso hoje em dia, amados, faça isso na carne e é crueldade. Mas quando o Espírito Santo quer arrancar a pessoa do lugar, ele vai dar o princípio. Aquilo gerou na mulher um norte, que ela fazia uma limpeza, agora eu não lembro direito da história, num lugar lá numa lanchonete. Ela não pegou o lanche com pagamento, ela pegou tudo e colocou. Deus encontrou ali um coração disposto a servi-lo. Hoje ele é dona de uma das maiores redes de cosméticos de São Paulo, lá na 25 de março, não sei que rua. Deus muda por dentro. A alma tende a atrapalhar isso. Me prova. Jesus sentou do lado do gasofilácio e começou a olhar a quantia que as pessoas depositavam. Não, diz a palavra que ele olhou como as pessoas ofertavam. Ele viu uma viúva pobre entrar com 2 moedinhas. Pergunta, ele impediu? Diz a palavra que ela deu de todo o sustento que ela tinha. Olha o tamanho da necessidade que essa mulher abriu. Ela estava dizendo assim para o céu, ó, eu confio tanto naquilo que eu estou fazendo como direção que o Senhor me deu, só que ao obedecer, ou o Senhor age, ou eu estou literalmente morta, mas eu fico com a tua palavra. E deu. Jesus não impediu, irmãos. Percebe o princípio que tem que transformar a pessoa por dentro? A alma tende a não precisa, querida, não precisa. Isso é odiar a pessoa. Assim como abusar disso também é odiar, amém. Mas não vamos anular aquilo que é verdade em prol dos maus usos. Jamais. Sigamos a voz. Não é tudo como foi para a viúva. Não é resto, como o mundo ensina. É aquilo que entre você e Deus você estabeleceu no seu coração. Não é quantia, é valor no espírito. É Ele que vai te direcionar quanto e onde. Mas esse é o princípio para nos movermos em prosperidade, quando o ouro e a prata que está na mão do mundo vai ser transferido para a nossa conta a nível eterno. E toda necessidade que surge a partir daqui, Ele supre. Essa é a verdade da palavra de Deus. Não tenha medo de concordar com Jesus, que diz que você agora é rico nele. Isso não tem nada a ver com ostentação, com ganância. Amém, quem quer andar ali, nós não andamos ali. Mas que você é rico nele, você é. Crendo ou não. Sirva um Senhor só. E você vai amar tanto a Ele, quanto aquilo que Ele gerou, criou, para que você usufruísse. Uma vida abundante, em plenitude, vai inundar todas as esferas do seu ser, a nível terreno e a nível eterno. Em nome de Jesus. É isso que eu profetizo na vida dos irmãos. Um senso de ainda mais propósito que Ele já tem implantado nos nossos corações. Para que a gente seja ainda mais criadores de necessidades em Cristo. Porque segundo a promessa de Deus, todas as necessidades Ele supre nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Amém?